pessoal, mais uma vez eu tô aqui de novo. Hoje eu quero fazer com vocês aqui a nossa aula de número 10 do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Nós estamos estudando esse conteúdo, tem sido maravilhoso. Eu perdi a aula ao vivo, não consegui gravar. Nós tivemos uma aula muito abençoada com pessoas da igreja. Mas enfim, eu estou aqui para ministrar essa aula para você. Não quero fazer cortes e nem edições, né? Então vamos seguir aqui. O assunto da aula de hoje, o tema da aula de hoje é a essência da adoração. A essência da adoração consiste em render-se a Ele, render-se a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Render, buscar, se entregar totalmente para Ele. Nós vamos falar sobre isso. A palavra render-se, na nossa cultura, ela diz muito a respeito de fraqueza, de fragilidade. Eu me rendo, eu me entrego, né? E nós muitas vezes somos muito competitivos e queremos estar no controle. Quando nós nos sentimos rendidos a outra pessoa, nos sentimos humilhados. Mas aqui, diante da presença de Deus, a palavra render-se a Ele, se entregar por inteiro, ela é diferente, ela não tem esse mesmo sentido de humilhação, como Deus, um ser superior, e nós, é claro que Ele é um ser superior, mas não no sentido de humilhação, mas no sentido de proteção, de nos rendermos à presença dEle, à existência dEle, deixar a nossa vida sob o controle dEle. Então nós vamos falar sobre isso, e uma das coisas difíceis, aliás, eu quero falar duas coisas, difíceis, que nos impede de nos rendermos a Deus. Primeiro, uma falta de confiança, Nós não nos entregamos porque não confiamos. Não confiamos porque não conhecemos. Ninguém vai se entregar para uma pessoa que não conhece. Quando nós vamos construir um relacionamento com alguém, esse relacionamento ele é construído passo a passo, gradativamente. Ninguém conhece uma pessoa e imediatamente já está junto, já faz promessas, já faz planos. Até na aula ao vivo eu dei o exemplo assim, ninguém chega, um rapaz não chega numa moça, ou ao contrário, dizendo assim, olha, você vai casar comigo, nós vamos ter filhos, e já fazendo planos na primeira vez que se encontram. Então tem que se conhecer, tem que se relacionar para se conhecer. E à medida que começa a se conhecer, vai conquistando a confiança. Então, à medida que você se relaciona com Deus, você vai confiando nele, o conhecimento vai começando a trazer essa confiança e, consequentemente, essa entrega. O quanto nós temos dificuldade de nos entregar para Deus, o quanto nós confundimos. Eu não sei se você que está assistindo essa aula já se entregou para Jesus. Talvez você vai numa igreja, frequenta uma religião e não entendeu o real sentido de render-se a Jesus. Render-se a Jesus não é ir numa igreja, levantar a mão, falar eu aceito Jesus e me batizo. Não é somente isso. Isso é um gesto que você faz para representar aquilo que está dentro de você, um compromisso que você está firmando com Jesus. Mas se render a Ele realmente, a essência da adoração, na verdade, é você se render a Ele todos os dias, em todos os momentos. Então, duas coisas que atrapalham. A falta de conhecimento. Como que eu posso amar e confiar numa pessoa se eu não conheço? Então, quando nós nos relacionamos com Ele, nós começamos a adquirir experiências, nós começamos a confiar nele, nós começamos a entender as promessas. Nós não podemos receber as promessas sem antes conhecer a essência de Deus, quem Ele é, o que Ele diz, o que Ele faz, o que Ele fez. Então nós precisamos ter esses entendimentos primeiro. Por exemplo, quando nós pegamos lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, uma promessa que diz assim: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Deus estava usando o profeta Jeremias para falar ao povo de Israel uma promessa.
Só que eram pessoas que já tinham conhecimento com as coisas de Deus, já tinham uma caminhada, já tinha uma história com Deus. Era um povo que já tinha uma cultura de estar na presença de Deus. Então, quando Deus ele faz essa promessa, quando nós começamos a entender, ler a Bíblia, receber uma palavra como essa, é difícil a gente compreender o amor e o plano que ele tem para nós se não conhecemos quem ele é. Então, o que nos impede de nos relacionarmos com Deus, de nos entregar totalmente a Ele, é a falta de conhecimento, né? A própria palavra diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, nós precisamos conhecer cada dia mais, porque ninguém vai se entregar para Jesus sem conhecer Ele. E se você é uma pessoa evangelista, uma pessoa que já se entregou, que já tem vivido para o Evangelho, já tem vivido para Jesus, já tem deixado Ele estar no controle da tua vida, e você tem tentado evangelizar pessoas, entenda que essa pessoa não vai se render a Jesus sem conhecer. Então você precisa e cada dia entregar Bíblia para essa pessoa, a palavra de Deus, mostrando, dando experiências, dando que essa pessoa ela tenha a possibilidade de ir conhecendo a essência de Deus, quem Ele é. E aí então essa pessoa vai confiar, ela vai começar a receber o amor de Deus. É interessante que a gente tem visto assim, as pessoas estão muito feridas em seus relacionamentos. E quando chega na igreja, elas projetam em Deus essas frustrações que elas trazem do mundo. Nós somos assim. Se nós perdemos a confiança numa pessoa, você vê que tem um ditado aí que a mulherada fala assim, homem nenhum presta. Porque ela se decepcionou com uma pessoa, depois ela teve um outro relacionamento que ela também se decepcionou com essa pessoa. Então ela generaliza dizendo que homem nenhum presta. Então quando a pessoa ela se decepciona no mundo, que ela passa por frustrações, é muito comum quando ela chegar na religião, porque a pessoa ela vem pela religião, ela vem pelo costume, ela vem porque ela pensa assim, eu preciso ter uma religião. E falando por mim mesmo, muitas vezes, né, quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu não fui porque eu queria me relacionar com Jesus. Eu fui porque eu tinha relacionamento com pessoas. Meus amigos me levaram para a igreja. E eu ia para a igreja, meus amigos levantavam a mão, eu levantava a mão. Fechava o olho para orar, eu fechava o olho para orar. Mas aquilo era um costume, era uma prática religiosa que eu estava sendo inserida naquilo ali. Eu passei a ter um entendimento e a me render realmente a Jesus e falar: Senhor, eu me rendo, me entrego a Ti, quando eu comecei a conhecer Ele e a confiar mais nele. A cada dia, a cada experiência que eu comecei a ter com Ele e confiar, eu comecei a me entregar. Então ninguém vai se entregar sem conhecer e sem confiar. Se você está evangelizando alguém, entenda que você precisa fazer essa pessoa conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer a essência de Deus. E essa pessoa vai conhecer Deus através daquilo que você prega, daquilo que você ensina, daquilo que você vive, porque o teu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Se você quer evangelizar, o teu testemunho prega muito mais do que o que sai da tua boca. Porque tem muitas pessoas que elas querem ganhar para Jesus, querem evangelizar alguém, só que elas não dão testemunho. Elas vivem uma vida torta, é tipo aquele pai, sabe? Sim, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui. Aquele pai que tá lá assim, ó, desculpa aí se tiver alguém que fuma, não é uma crítica, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas é aquele pai que tá lá com cigarro, faz de conta que isso aqui é um cigarro, tá? E tá lá fumando. Aí olha pro filho e fala: se você fizer isso, eu te arrebento. Quer dizer, tá falando uma coisa, não fuma não porque faz mal, tá? Você vai morrer. E tá fumando. Essa criança vai, no mínimo, pensar: meu pai é louco, né? Minha mãe é doida, né? Tá fazendo isso aí. Só que é o seguinte, você vai ensinar os seus filhos por aquilo que você faz e não por aquilo que você fala. Da mesma forma, evangelizar. Então, se você está evangelizando alguém, procura dar exemplo, mostrar Cristo em você, a sua transformação. Você é perfeito? Não, de jeito nenhum. Nós estamos em constante transformação. À medida que nós caminhamos com Jesus, nós estamos sendo lapidados e transformados. Mas outra coisa que nos atrapalha de nos render a Cristo, é a nossa autoconfiança, sabe? Assim, as nossas limitações, é aquilo que nós
queremos estar no controle, nós queremos assumir as rédeas da nossa vida. Então isso faz a gente competir com Deus, porque por muitas vezes eu já estava na igreja, já estava ouvindo o evangelho, já estava sendo evangelizada, já estava conhecendo a essência de Deus, já estava começando a confiar em Deus, me render a Ele em alguns momentos, mas nos momentos que eu queria estar no controle, eu tomava de Deus a minha vida. Eu falava, não, deixa eu assumir aqui, porque eu quero do meu jeito, na minha hora, do meu tempo, e não tá dando certo, o Senhor não tá resolvendo, e eu queria assumir o controle. E ali eu tirava da mão de Deus. Ali eu não estava me rendendo a Ele. Então, essas duas coisas que nos impedem de nos render a Cristo. É a falta de confiar nele, a falta de nos entregar porque não conhecemos, e também a nossa vontade de estar no controle. E quando nós estamos no controle, nós estamos ali vivendo intensamente as coisas que já é característica humana. A inveja, os ciúmes, a autopiedade, a falta de humildade. Quando eu não me rendo a Jesus, eu continuo vivendo dessa forma. Por quê? A inveja, os ciúmes, a autopiedade, eu estou no controle. Eu estou cuidando, eu estou achando que tudo está injusto, eu vou assumir, eu vou fazer do meu jeito. E render-se a Jesus não é você se omitir das suas responsabilidades. Então agora é Jesus, eu vou deixar ele se vir com tudo. Não, não é isso. Não é você deixar de ter o seu raciocínio lógico. Não é você seguir o que estão falando. Não é você viver como um robô. Deus te deu livre-arbítrio. Deus, ele não é aquele Deus carrasco, aquele Deus que pune, aquele Deus chefão que te obriga. Algumas pessoas dizem assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Sim, nós viemos pelo amor à medida que vamos conhecendo, nos relacionando e nos rendendo a Ele. Mas pela dor, a dor não é por culpa de Deus, tipo, Deus punindo, matando, brigando, tipo, vou te espancar até você vir. Porque Ele não quer isso, Ele não quer um amor obrigado. Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele é gentil. Quando nós vemos pela dor, é pela dor das nossas escolhas. Exatamente pelo ato de não nos render a Ele, falar, olha, eu me rendo, eu entrego a Ti, faça do seu jeito, cuida da minha vida. O Senhor está no controle, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Olha para Jesus no Getsemane, que ele disse assim, Pai, tem como, né? Tem como mudar isso aí. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, quando nós entregamos, mesmo que seja doloroso, mesmo que muitas vezes não tenha lógica natural, aquilo que nós queremos fazer, que Deus está mandando a gente confiar nele, deixar ele fazer do jeito dele, é maravilhoso, mas não somos robôs. Não somos comandados, tipo, no controle. Não é isso que ele espera de nós. Tá? Então, nessa primeira parte da aula é isso. Duas coisas que nos atrapalham de nos render a Jesus. Primeiro, falta de conhecer Ele, né? Não temos confiança, como que vai confiar em alguém que não conhece? E segundo, quando nós queremos estar no controle. Então, são duas coisas que nos atrapalham e nos impedem de nos render a Cristo, ok? Próxima parte aqui. É interessante que em Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro diz assim, né, Jesus falou para ele assim, joga a rede, né, à direita do barco e tal. A resposta de Pedro foi a seguinte, ao que disse-lhe Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Gente, confiar, sabe, se render a Jesus e falar sobre a tua palavra, eu vou fazer do seu jeito porque é o Senhor que está mandando. Muitas vezes a gente atropelar as nossas próprias crenças, sabe? Aquilo que não tem lógica, não faz sentido, a gente deixar Deus fazer do jeito dele, muitas vezes não faz sentido pra gente. Mas quando nós nos rendemos, quando nós conhecemos e confiamos nele, e quando nós não queremos mais estar no controle, deixar ele agir do jeito dele, mesmo que não tenha lógica, o milagre acontece, porque a gente deixa ele fazer do nosso jeito. Quantas vezes Deus pediu para você fazer algo que para você não tinha lógica, não fazia sentido? Você lembra quando Deus te mandou você perdoar aquela pessoa que te machucou? Ou quando Deus falou assim, agora você vai ajudar aquela pessoa que te feriu? Aí você fala, Senhor,
perdoar, a pessoa me feriu tanto, me machucou, eu vou ter que ainda estender a mão e ajudar essa pessoa, eu vou ter que cumprimentar e dar um sorriso. Às vezes não tem lógica pra gente, mas quando a gente permite ele fazer do jeito dele, a gente entende que um fardo sai das nossas costas, porque o perdão não é para nós, não é para a pessoa que está sendo que nos feriu, que precisa do nosso perdão, é para nós mesmos. Então, mesmo que não faça sentido para você, quando Deus te pede algo, que você se rende a Ele e fala: Senhor, eu vou deixar o Senhor fazer do seu jeito. Você começa a ter experiências de coisas maravilhosas. Pedro falou: Senhor, eu estou cansado. Olha só, talvez eu no lugar de Pedro ia falar: não, não vou não. Não vou não, porque eu já joguei a rede a noite inteira, já tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Só que ele falou: tá bom, sob a tua palavra, porque o Senhor está falando. Pedro, ele reconheceu o senhorio de Cristo. E ele ele cumpriu com a palavra que Jesus estava mandando ele fazer. Então, assim, como que você pode saber se você se rende a Deus? Se você já se rendeu a Jesus? É interessante que na aula, ao vivo, né, que estava o pessoal lá, tá, o pastor logo de cara já matou a charada e ele disse assim: nós precisamos nos render a Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que nos render. Todos os dias nós temos que falar: Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. E é exatamente. Então, como que você pode saber se você já se rendeu a Jesus? Como você pode saber se você está servindo a Deus com excelência? A excelência da adoração consiste em você se entregar por inteiro. Não é 95%, mas é 100%. E como que você pode identificar que você já se rendeu a Cristo? Primeiro, quando você deixa de manipular as situações. Quando você deixa de estar ali: eu tenho que fazer do meu jeito, as coisas têm que acontecer do meu jeito, aí não deu certo, eu tô com raiva. Então, quando você deixa isso, que você confia, que você para de manipular, que você fala: tá, do jeito que o Senhor fizer, tá bom. Não é você não fazer a sua parte, você precisa fazer a sua parte. Pedro obedeceu a voz de comando de Cristo. E ele lançou a rede ao lado do barco do jeito que Jesus tinha falado. E ele puxou uma grande quantidade de peixes que eles não podiam carregar, que eles não podiam trazer para dentro do barco. Tiveram que chamar o barquinho que estava do lado e falar: vem cá ajudar a gente porque tem muito peixe aqui. Então, quando nós conseguimos deixar ele no controle, mesmo que não tenha lógica, a gente passa a experimentar milagres. Então, quando você já se rendeu, você não está mais no controle, você não está mais manipulando as coisas, você deixa as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer, fazendo a sua parte, ok? Outra coisa, quando você se rende a Jesus, você não reage a críticas, sabe? Pessoas que ficam te criticando, brigando, falando as coisas. Se você tem consciência de que você se rendeu a Cristo, que você está fazendo a vontade dele, que você está assim, ó, com um relacionamento de intimidade com Deus, e tem alguém te criticando: ah, essa pessoa é chata, essa pessoa é crente, essa pessoa... Deixa criticar. Não tem problema. Não é naquele sentido de deixa, Deus vai matar, Deus vai punir. Não, não é nesse sentido. É no sentido de confiar e falar: Deus está no controle da minha vida e está tudo bem. Entende? E isso é um sinal de que você se rendeu a Cristo. E terceira coisa, quando você não vive em função do dinheiro, quando você não vive em função do pecado, quando você não vive em função das coisas deste mundo, quando você vive à espera da eternidade, a promessa da eternidade, de uma vida com Deus, é sinal de que você se rendeu a Ele. Porque pessoas que ainda não se renderam a Jesus, elas estão presas às coisas desse mundo. Elas estão presas ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, elas estão presas ao pecado, elas estão presas na malícia, na maldade. Então, quando você já se desprendeu de tudo isso, é sinal que você já se rendeu. E à medida que você se rende a Jesus, Ele vai construindo o seu caráter, Ele vai construindo quem você é. Ok? Os benefícios de se render a Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Não tem outro caminho. Existe outro caminho, que é o caminho das nossas escolhas, viver do nosso jeito. Você pode viver do jeito que você quer, só que não é bom. Quando a gente passa a viver do jeito que Ele quer, do jeito dele, deixar Ele no controle, é maravilhoso. Então, os benefícios de nos render a Cristo verdadeiramente, que render a Cristo não é só ir lá levantar a mão e falar: tá, eu vou me batizar. Não é só isso. É todos os dias. Porque o que tem de pessoas que levanta a mão, que vai lá na frente, que batiza, e depois elas não
mudam, elas não se relacionam com Jesus. Elas não conseguem se render a Jesus. Elas vivem uma vida de vai para a igreja, lá com a carinha de crente, né? Com aquele comportamento ali que está todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Estou ali, todo mundo levantou a mão, eu levanto também, estou ali. Só que quando nós não mostramos o nosso caráter sendo transformados, todo dia, né? Sendo transformado o nosso caráter, é sinal que nós não nos rendemos a Ele. Porque quando nós nos rendemos, nós nos convertemos e abandonamos os nossos pecados. À medida que a gente vai caminhando com Ele, Ele vai nos moldando. Nós não estamos prontos, perfeitos, mas nós estamos sendo construídos através do relacionamento com Jesus. E os benefícios disso, gente, é a paz. Gente, o quanto é bom viver em paz, o quanto é bom deixar Deus no controle da nossa vida. O quanto a gente se desgasta quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. O quanto a gente sofre quando a gente quer punir alguém, quando a gente não quer perdoar, quando a gente não quer ajudar alguém. O quanto a gente sofre com isso. O quanto a gente sofre quando a gente é egoísta. O quanto a gente sofre quando a gente vive em função do dinheiro, das coisas desse mundo, né? Nós temos paz. Segunda coisa, nós temos a liberdade. Nós somos livres do pecado, tá? Não é liberdade para pecar, é diferente. Nós somos livres do pecado. Porque uma pessoa que não se rendeu a Jesus, ela é escrava do pecado. Ela não consegue viver sem pecar. Enquanto ela não se render e falar, Senhor, eu me rendo, eu quero que o Senhor faça do seu jeito, me ajuda, me ensina, me mostra, ela vive presa ao pecado, ela vive sempre vivendo aquela vida de escravidão. Ou nós podemos ser servos de Cristo ou escravos do pecado. Então, quando nós nos rendemos a Ele, nós somos libertos e mais do que vencedores. E quando nós nos rendemos a Ele, nós começamos a viver experiências com Deus. Até dei o exemplo das muralhas de Jericó. Deus mandou Josué dar 7 voltas nas muralhas de Jericó com o povo de Israel, que as muralhas iriam cair. E no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas. Não tinha lógica, não fazia sentido, mas eles obedeceram e confiaram. Eles se prepararam, seguiram todas as instruções que Deus tinha dado certinho, fizeram a parte deles. E no último dia, na última volta, as muralhas caíram e eles puderam invadir aquela cidade e tomar posse da promessa. Então, quando nós fazemos a nossa parte, mas deixando Deus assumir o controle, fazendo do jeito dele, conforme Ele ordena, conforme Ele nos dá a direção, tudo fica diferente, ok? É a melhor forma de viver. Não tem outra forma de viver. Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Gente, tome a cada dia a sua cruz. Não é só um dia. Não é naquele dia que a gente levanta a mão lá e batiza. Mas é todos os dias, diariamente, carregar nossa cruz. É viver o evangelho. Carregar a cruz é o sentido de viver, fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício? Eu estou entregando a minha vida para Ele. Ele entregou a dele para mim. Então a minha cruz não é uma cruz de madeira, não é uma coroa de espinhos, não é pregos fincados na minha mão. Mas é uma consagração, uma entrega, todos os dias me entregar, todos os dias me comprometer, todos os dias me render, deixar Ele fazer do jeito dele. Porque no começo nós pensamos, é muito sacrifício deixar Ele fazer do jeito dele. Mas depois nós entendemos que é maravilhoso e que Ele está no controle e que tudo que Ele faz é perfeito. Para a gente encerrar, eu quero falar aqui sobre um camarada chamado Bill Bright. Ele é um dos maiores líderes cristãos do século XX, ele é um dos fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Essa cruzada, eles formularam aquele folhetinho, aquele livrinho, né, das 4 leis espirituais, e eles fizeram também o filme Jesus. Eles evangelizaram multidões, eles ganharam muitas pessoas para Jesus. E esse camarada, esse pastor, esse líder, uma vez ele foi entrevistado e perguntaram para ele qual é o segredo do seu sucesso. Qual é o segredo de tudo que Deus tem feito através de você, na sua vida? E ele disse assim, quando eu me entreguei a Jesus, eu fiz um contrato com Ele. Eu redigi, né, no tempo da máquina de escrever, então ele disse assim, eu redigi uma carta
onde eu me comprometi com ele dizendo, desde esse dia em diante, eu sou escravo de Cristo. Então eu fiz um contrato com ele, eu entreguei a minha vida para ele. E com certeza entregava todos os dias, à medida que ele caminhava, à medida que ele fazia a vontade de Deus, que ele se sacrificava, né, vamos dizer assim, no sentido de carregar a cruz, mas de viver pelo Evangelho. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós sabemos que a nossa vida não é aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, tudo isso vai passar. Então se renda a Jesus. Se você ainda não se entregou a Ele, o fundamento da adoração é você se consagrar para Ele, entregar o seu coração todos os dias e deixar Ele sentar no controle, no volante, né, na direção da tua vida. Deixa Ele estar com o controle nas mãos para cuidar de você. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui a aula fica um pouco diferente, só eu que falo, né? Nós perdemos a aula original gravada ao vivo, infelizmente, mas tá bom. Que Deus te abençoe. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com outras pessoas, não deixa de seguir aqui o canal da nossa igreja, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja com todos.